Olá, estamos aqui para mais um podcast do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim. Meu nome é José Pulido, sou médico oncologista e hoje estamos aqui recebendo o nosso radio-oncologista do Hospital Evangélico e também deputado estadual do Espírito Santo, Dr. Bruno Rezende. Dr. Bruno, obrigado aí pelo aceite do convite, é uma honra recebê-lo aqui no nosso podcast. Vindo de você não é um convite, Pulido, é praticamente uma intimação pelo grau de amizade, de relacionamento propositivo que temos ao longo de mais de 10 anos de trabalho juntos. É um prazer para mim e principalmente nesse hospital que é minha casa. Isso aí, mais de 10 anos juntos, frequentando a casa do ESI. Doutor Bruno, para os que nos assistem, nos ouvem, eu vou fazer a primeira pergunta para você, relacionado a esse novo desafio na sua vida, né? O Bruno chegou aqui no hospital como radio-oncologista e em 2023 ingressou também na política e já seu primeiro desafio foi eleito deputado estadual. Por que ingressar na política, né? Onde que a política te tocou para você buscar esse desafio? Isso é muito bacana, essa pergunta, Pulido, e mais uma vez as nossas histórias se confundem, porque quando cheguei aqui no Hospital Evangélico eu tive prazer de ser coordenado por você à frente da direção clínica do hospital e depois de um tempo fui encorajado a pleitear o cargo na sucessão do então diretor Fábio Bortolini, colega radiologista muito importante do nosso corpo clínico. E naquele momento eu conheci o que a política, apesar de não ser a política partidária, mas o que um cargo de administração, um cargo de gestão, que não deixa de ser um cargo político, inclusive é eleito pelo corpo clínico, pode fazer. Na direção clínica eu pude participar da abertura, por exemplo, no Hospital Evangélico, da primeira unidade de AVC fora da região metropolitana de Vitória. A gente só tinha a unidade de AVC do Hospital Central. Para quem não conhece, é uma grande unidade, uma das maiores do país, e nós conseguimos abrir aqui em Cachoeiro de Itapemirim, dando oportunidade de tratamento para uma doença que mata ou sequela em algumas horas, e que antes, na maioria das vezes, era subtratada. Depois ampliamos serviços na própria oncologia, ampliamos serviços na cardiologia, e o que me motivou a vir para a política é trazer um pouco daquilo que a gente já fazia, e você fez muito isso, Pulido, dentro do Hospital Evangélico, que a gente já fazia dentro do hospital, para os outros hospitais, para os serviços de saúde, para o Espírito Santo de uma maneira geral. E hoje, à frente do cargo, eu posso discutir não apenas a unidade de AVC do Hospital Evangélico, mas a unidade de AVC em outros hospitais, o telestroke que pode, por exemplo, proporcionar o tratamento do AVC em hospitais de pequeno porte que tem uma tomografia. Ou seja, o que eu quis não foi transformar o Bruno, foi levar o Bruno para além das paredes do Hospital Evangélico. Isso que o Dr. Bruno está falando, a gente conversava, né, dentro da instituição Hospital Evangélico, no sentido de, não de política cargo, mas de política pública. Porque não se trabalha com saúde pública separado de política pública. E as políticas públicas são decisões tomadas por algumas pessoas. E depois destes diálogos, a gente chegou, né, nesse entendimento de que seria importante um representante da nossa região na área da saúde auxiliando nesse processo de tomada de decisões de políticas públicas que viessem, né, beneficiar a população sul-capixaba. E o Bruno está dizendo isso porque, de certa forma, quando ele tomou essa decisão, nós todos, né, pegamos a responsabilidade junto, porque era uma meta de todos nós aqui, principalmente os trabalhadores da saúde do SUS, né, do sul do estado, termos esse representante. Felizmente a gente conseguiu que o Bruno chegasse lá e com muito sucesso, né? A outra questão, muito bem, doutor Bruno foi eleito, está lá, deputado, chegou lá na Assembleia Legislativa. Que desafio que você encontrou lá, Bruno, porque é um fato novo, né? Entrar no novo. É verdade, o principal desafio foi encarar um ambiente que para mim era absolutamente desconhecido da minha vivência.
Como todos vocês sabem, eu sou médico e trabalhava 100% do meu tempo com a medicina, né? Então, de repente, eu saio um pouco do consultório, um pouco porque eu continuo sendo médico, para estar aqui agora fazendo esse podcast, batendo um papo com vocês. Eu acabei de sair do meu ambulatório lá do Hospital Evangélico e entrar num ambiente que era um ambiente diferente, né? Mas um ambiente que trazia oportunidades. Então, essas oportunidades nós fomos calçando ao longo desse primeiro ano de mandato, e lá atrás eu consegui coordenar a coordenação da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E dentro da Comissão de Saúde nós realmente fazemos acontecer a política pública de saúde e debater os grandes temas. Eu que tenho na especialidade a radioterapia, que é um dos pilares do tratamento do paciente com câncer, tenho a oportunidade hoje de discutir, por exemplo, a política pública relacionada, de novo, ao AVC, ou a política pública relacionada à saúde mental, todas as áreas da saúde. E foi isso que eu fiz ano passado, além de, obviamente, conhecer a estrutura pública de saúde e de serviços que oferecem ao SUS dentro da rede filantrópica de cada canto do nosso estado. Afinal de contas, Polito, a gente só consegue mudar aquilo que conhece. Falar de um hospital, falar de um serviço de saúde sem nunca ter participado minimamente da vivência daquele serviço, é utópico pensar em mudança. Então, por isso eu trabalhei muito ano passado para conhecer a estrutura de saúde que nós tínhamos em mãos e trabalhar as oportunidades de mudança dentro dessa estrutura. Quem acompanha o Dr. Bruno no Instagram dele realmente pôde constatar as várias visitas que ele fez das instituições de sul ao norte do estado, passando pela região metropolitana. Um dos grandes desafios, né, que existe da saúde pública, e também não é diferente no nosso estado, é desafio e ao mesmo tempo desejo, né? É a descentralização de serviços, principalmente quando a gente fala de serviços de grande porte, né? Afinal, a saúde básica é responsabilidade de cada município e fica em outra esfera, né? Não fica na Câmara Legislativa Estadual. Nessas visitas que você realizou, né? O que você entendeu dentro desse processo, que por onde que precisa, né? Ou poderíamos avançar ainda mais para que a gente tenha mais descentralização de serviços e trazer o serviço mais para perto de quem precisa, né? Porque o racional da descentralização é isso, né? Trazer para perto do usuário, porque para o usuário um deslocamento às vezes é mais difícil do que para o tratamento da doença. O deslocamento às vezes é o maior sofrimento dele. Exatamente. Além de ser um sofrimento para o paciente, é um sofrimento para as prefeituras. Custo. E é um sofrimento para o próprio estado, porque é a principal causa de absenteísmo. Uma palavra pouco conhecida, mas que significa falta na agenda. É aquele exame, aquela consulta de especialidade que a pessoa espera às vezes 6 meses, 1 ano, e quando chega a hora dela, ela não vai porque não consegue um carro da prefeitura para poder levar. Ou seja, olha só o custo disso no final, além de toda a cadeia, a gente ainda perde essa consulta que é rara. Como, por exemplo, a neuropediatria, é um exemplo. A neuropediatria, a psiquiatria, né? A saúde mental é um vazio ainda que nós precisamos vencer, né? E vencer dentro dos CAPs, vencer dentro dos hospitais, vencer nos ambulatórios. A gente tem uma oferta deficitária de serviço, né? Isso é uma verdade. E nesse ponto, eu compreendo que a telemedicina é uma saída que a gente precisa usar mais. Tá aí um bom exemplo, a neuropediatria. Uma especialidade que às vezes não adianta você ter a vaga, você ofertar o serviço médico, porque você não tem um profissional médico. Na nossa especialidade mesmo, Polido, na oncologia, na radioterapia, se eu abrir uma vaga agora ali para radioterapia a mais no Hospital Evangélico, esse profissional ele não existe, né? Então, a gente tem dificuldade em muitas áreas de contratar esses profissionais. Para mim, hoje, a maior lacuna que existe ainda está nas consultas de especialidade. A gente não conseguiu superar os planos que foram apresentados para o Espírito Santo nos últimos 20 anos. A gente começou a ver lá atrás um desmonte do CRE, que é onde concentrava-se todas as consultas de especialidade, criação da Rede Cuidar,
e depois essas consultas passaram para os hospitais, de repente, quase que do dia para a noite, para as redes credenciadas que não tinham condição de ofertar essas consultas. Então ainda há um vazio, na minha avaliação assistencial, não apenas aqui, mas em todo o Espírito Santo, de algumas especialidades médicas. Então esse é um ponto. Os serviços hospitalares, a gente precisa lapidar algumas coisas, mas avançamos muito aqui na região sul. E aí esse vazio é ainda maior, surpreendam-se, na região norte e noroeste do estado. Porque aqui no sul, a rede filantrópica preenche esse vazio. Desde a Santa Casa de Una, lá em cima, até o Hospital Evangélico Litoral Sul, lá em Itapemirim, passando pelos 3 grandes aqui de Cachoeiro, o IFA, a Santa Casa, o Evangélico, o Apóstolo Pedro em Mimoso, a Casa de Saúde em Alegre, enfim, o Padre Máximo lá em cima em Venda Nova, o Padre Olívio ali em Vargem Alta. Então, a nossa capilaridade dentro da rede hospitalar, seja na média ou na alta complexidade, permitem assistência. É claro que ainda tem coisa para melhorar, obviamente que sim, mas nós temos mais preparo hoje do que a região norte e noroeste. Certo. Se você está gostando do nosso bate-papo aqui com o nosso radio-oncologista e deputado Dr. Bruno Rezende, entra aí no nosso canal do YouTube, deixa um comentário, dá um like para nós. Se você gosta de ouvir durante o seu translado aí pela cidade, ouça no Spotify. É uma ótima opção aí para você adquirir conhecimento e poder passar mais rápido o tempo, que às vezes você está dentro do seu veículo, né, ouvindo esse nosso bate-papo informativo aqui com o nosso médico e deputado, Dr. Bruno Rezende. Bruno, acho que é uma questão assim que até que as pessoas gostariam de saber mais detalhadamente. Como que um deputado pode agir dentro da Câmara Legislativa para que o benefício chegue no cidadão, né? Porque se diz assim, não, a Câmara Legislativa ela tem um papel de fiscalizador do Executivo, mas ele também tem um papel propositor. A Câmara Legislativa consegue ser propositora para que o Executivo tenha que desempenhar alguma função baseado em um colegiado da Câmara? Sem dúvida, Pulido, assim, a Câmara, primeiro, ela é quem aprova todos os gastos públicos, não apenas no Espírito Santo, mas cada Câmara dentro do seu estado. Então o orçamento ele passa pela gente, seja para trocar um bueiro até para fazer uma grande obra estruturante ou mesmo um hospital. Então tudo passa pela Assembleia Legislativa. Lá nós podemos agir e fazer chegar o acesso ao cidadão de várias maneiras, através de projetos de lei, que nós podemos nortear o sistema, tá certo? Por exemplo, a lei que eu mesmo confeccionei, o Estatuto do Paciente com Câncer, que objetiva justamente isso, garantir assistência plena. E, além disso, que não pode ser jamais esquecido, o nosso direito e dever de fiscalizar. E foi assim, fiscalizando, olhando os serviços, que nós conseguimos, por exemplo, a reforma do Hospital Infantil de Vitória, que estava numa situação muito ruim, e através de diálogo e do nosso poder de fiscalização e indicação, hoje nós temos um hospital digno para os capixabas. Era um hospital que prevenia incêndio com um caminhão de bombeiro no meio dele. Hoje não precisa, tá com toda a rede elétrica reformulada, trocada, e vamos inaugurar daqui a pouco um novo ambulatório lá em Vitória. Aqui no sul do estado, foram vários investimentos feitos no mandato do Bruno Rezende e em parceria com outros políticos e deputados, sejam estaduais ou federais. No Hospital Evangélico mesmo, foram vários investimentos que nós vamos anunciar daqui a alguns dias, mas investimentos robustos na cardiologia, por exemplo, na neurocirurgia. Vamos anunciar daqui a pouco também investimentos robustos na Santa Casa e também no Hospital Infantil. Então tudo isso faz parte daquilo que muda a vida do capixaba. Investimos e investiremos esse ano em todos os hospitais filantrópicos da região sul. Todos. Passando desde lá de cima, da Santa Casa de Una, a todos os demais que eu já falei aqui hoje. Então é uma satisfação dizer que o meu mandato, ele olha para todo o Espírito Santo, mas tem um carinho muito, mas muito especial com a nossa região sul, com Cachoeiro de Itapemirim e com todos aqueles que nós gostamos e amamos aqui da nossa região, Polito.
o doutor Bruno está tentando expressar, né, é a importância de que você conheça a sua região detalhadamente para que você possa realmente desenvolver ações que vão beneficiar aquela região ou aquela população, né? E nesse sentido, né, Bruno, acho que faz todo sentido, né, quando a gente vai tomar a decisão de escolher o nosso representante, né? A importância de você ter o seu representante da sua região, porque ele conhece você, conhece as suas dificuldades, conhece os seus problemas, né? E agora, doutor Bruno, 1 ano já de experiência lá dentro da Câmara, já está mais maduro, mais calejado, né? Quais projetos principais estão na cabeça aí do Bruno para os próximos anos ou para o próximo ano de 2024 em relação... Eu sei que você não fica só na área da saúde, também milita bastante na parte da economia, porque economia é o que sustenta a saúde pública, né? O que você está visualizando aí, vislumbrando de projeto para o sul do estado? Nós temos aí algumas situações que são ventiladas, né? Principalmente a questão do porto de Presidente Kennedy. Nós estamos com uma duplicação em execução que vai melhorar o nosso tráfego aqui na região sul da 101, né? O que você pode dizer para quem nos ouve aí, porque fica curioso sobre as expectativas? Tem muita coisa para acontecer, Pulido. Acho que a gente não pode pegar os grandes projetos e viver a vida inteira pensando apenas neles e esquecendo de realizar os projetos de mais curto prazo e entregar para a população ao longo de toda uma história, não apenas pontualmente em alguns momentos dessa história. O Porto de Kennedy é um sonho antigo, que eu acho que vai acontecer no médio prazo agora, e vai ser muito importante para a nossa região. Mas a gente também tem a ferrovia do litoral, nós temos a expansão do aeroporto de Cachoeiro, que precisa sair do papel e começar logo. Vão ser mais de 130 milhões de reais investidos no nosso aeroporto de Cachoeiro Itapemirim. Isso já aconteceu em Linhares. Então agora nós temos que continuar cobrando e martelando isso para que o governador dê ordem de serviço no nosso aeroporto. Temos a duplicação da rodovia do Frade, que está para acontecer e vai melhorar a logística aqui dentro de Cachoeiro, e várias outras obras estruturais que estão sendo postas e que são importantes. Para Cachoeiro de Itapemirim especificamente, acho que a logística faz mais sentido ainda. Olha quanto tempo a gente demora hoje para sair, por exemplo, aqui do centro de Cachoeiro e chegar até o final do aeroporto. Às vezes é mais rápido pegar a BR e chegar em Mimoso, a Piacá, do que atravessar a Cachoeira inteira. Então nós temos que ter soluções para que a gente possa desenvolver e oportunizar o desenvolvimento da nossa cidade, na nossa região. Esse é um ponto. O nosso mandato ele tem trabalhado diversas áreas. O desenvolvimento econômico é uma delas que eu tenho batido muito nessa pauta. Inclusive nós teremos 2 eventos importantes que estão para ser confirmados agora em março e também na Expo Sul Rural. Nós vamos falar sobre desenvolvimento econômico regional e vamos contar com a presença de secretários de Estado, de lideranças do meio econômico, comercial e também industrial, para nós pensarmos essas estratégias juntos. Eu me incomoda muito quando a gente não dá participação às pessoas. Quando o doutor Pulido precisa de uma opinião em relação à radioterapia, ele encaminha para o doutor Bruno e pergunta a minha opinião. Por que quando eu vou fazer uma política pública para o comércio, eu não envolvo o comércio? Então eu preciso envolver as pessoas que são diretamente atingidas pelas políticas públicas que a gente cria. Não dá para tirar simplesmente da miola. Então a gente precisa envolver as pessoas e é nessa linha que eu tenho trabalhado. A agricultura é outro ponto que a gente discute muito dentro do mandato, ajudando tanto o pequeno, o médio quanto o grande produtor. É importante saber que quem carrega esse país nas costas em relação à balança comercial é o agro. Né? E muita gente fala, Bruno, você defende a saúde, eu defendo a saúde, meu coração é a saúde, mas na veia rola o sangue do agro, porque quem deu meu diploma de medicina foi o campo. Meu pai é produtor de café, de leite, de boi de corte, então foi ralando na roça que o meu diploma de medicina veio. E eu sei que você também tem uma relação com o agro muito importante. Então, Pulido, quem quer ver o desenvolvimento regional não pode frisar apenas um ponto, mas eu preciso confessar, o meu coração é a saúde, sem sombra de dúvida. Eu sei que nós somos igual, na mesma linha, e um grande sonho que
já estava com você quando eu cheguei, mas que nós engrossamos carreira e estamos trabalhando até hoje para poder ver daqui a pouco realmente se transformar em vida, é o nosso tão sonhado Hospital de Câncer de Cachoeira Itapemirim. Ainda me lembro dos primeiros movimentos lá atrás, quando a gente batia em porta e a porta estava fechada. E devagar ela foi se abrindo. E a política tem muita relação com isso, né? Ao invés de eu ficar esperando a porta se abrir de trás do meu consultório, eu resolvi levantar e falar assim, não, eu vou participar do processo. E não precisa ser candidato para participar do processo, não. Vários colegas participaram juntos, né? Como você mesmo acabou de narrar. Mas eu levantei e falei assim, eu vou abrir essa porta, se ela estiver emperrada, eu vou empurrar até ela abrir. Então, é assim que a gente tem construído e eu tenho tentado fazer o melhor que eu posso, dar o melhor de mim. E, obviamente, sem perder o vínculo com o meu paciente, que é muito importante. Por isso eu continuo na profissão atendendo os pacientes de câncer lá no Hospital Evangélico de Cachoeira. Você que é dona de casa ou você que está aí agora nos ouvindo, talvez esteja pensando, né? Como que isso pode chegar até mim, né? Então, uma ampliação do aeroporto, uma duplicação de rodovia, uma ferrovia, porque é uma rede, é uma cadeia de serviços, né? Então você gera serviços, você gera renda e você gera oportunidades. E essas oportunidades acabam chegando em todos, né? Até mesmo você que é dona de casa, né? Que mora no interior, de repente aí de Mimoso, e a economia forte acaba levando benefício para essa pessoa também, né? O Dr. Bruno já falou, Hospital do Câncer, nós estamos em breve abrindo a licitação para a segunda etapa, que vai ser a etapa agora de elevação, né? Então até o momento trabalhou muito na preparação do solo e agora vai ser na parte de subir a estrutura. Então a gente espera em breve tá terminando os trâmites agora para abrir a próxima licitação para a próxima empresa já iniciar esse processo de construção que nós estamos aí calculando em 4 anos para poder finalizar. Doutor Bruno, o papo tá bom, mas o tempo passa. Para finalizar, conta pra gente como que é ser deputado estadual, pai, marido, radio-oncologista. O dia só tem 24 horas por enquanto, né? É uma maratona, Polido, mas quando o objetivo está ali na frente, o objetivo é o bem comum, até a família entende e eu tenho a satisfação de ter minha família participando de cada passo que eu dou, né? Eu tenho uma esposa fantástica que é praticamente meu braço direito, minha perna direita, uma parte da esquerda e vão-se embora. A Rafa, que eu não posso deixar de agradecer a forma como ela tem sido mãe, esposa, companheira, parceira em todos os momentos da minha vida, nos fáceis e nos difíceis. E os meus filhos, a gente carrega para lá e para cá no meio dessa confusão e a gente vai vivendo dessa forma. Eu não consigo me distanciar da medicina, é uma coisa que me faz mal. Quando eu fico uma semana sem atender, eu fico doido. Então a gente tem que ter no que a gente faz o prazer da vida, né? Ser feliz não pode ser apenas no final de semana em caráter de exceção. A gente tem que ser feliz todo dia fazendo o que a gente gosta, né? E eu gosto de realizar, eu gosto de ser médico, eu gosto de ser esposa, eu gosto de ser pai. Felizmente eu consigo ser feliz em qualquer uma das missões que Deus me colocar naquele determinado momento. Acho que você foi muito feliz nessa fala, né? De não ficar esperando o final de semana para encontrar a felicidade, né? A felicidade deve estar todos os dias conosco e trabalhar deve ser um ato de felicidade, né? Então quem encontra prazer no trabalho é um felizardo, e é felizardo quem busca o trabalho dessas pessoas, né? Porque você ser atendido por quem tem prazer e felicidade é muito bom. A gente fica por aqui, né? Finalizando esse nosso podcast até com uma certa pena, porque o papo tá bom e passou realmente muito rápido. Eu tinha muita mais coisa para perguntar aqui pro Dr. Bruno, mas a gente vai guardar para um outro momento. Dr. Bruno, mais uma vez, obrigado. Tamo junto, Polido, sempre juntos, buscando aquilo que eu sempre falo. O mote é o que a gente carrega no peito. Sempre lutar por mais saúde, mais dignidade para todos os capixabas, seja dentro ou fora do nosso Hospital Evangélico de Cachoeira Itapemirim, instituição que eu não posso deixar de dizer, é a minha segunda casa. Isso aí, amém.